Então Eliseu disse: toma emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos. Guarde isso, amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem, separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e elas enchiam. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, olha a palavra, agora faz o quê? Agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e os seus filhos poderão viver do que sobrar. Eu quero falar nessa noite sobre o seguinte tema: conselhos que mudam destinos. Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado? Conselhos que mudam destinos. Quantos aqui já foram abençoados por um conselho? Um conselho que você recebeu. Os conselhos, eles são importantes para a nossa caminhada. Tem um ditado popular, um ditado antigo, né? Que diz que quem não ouve conselho, ouve coitado. Nossos avós falavam muito isso, eu ouvi muito isso do meu avô. Quem não ouve conselho, ouve coitado. A história dessa mulher é uma história desesperadora. A gente falou sobre isso semana passada, né? Uma mulher que estava prestes a perder os seus 2 filhos. Nós explicamos aqui sobre isso, sobre todo o contexto, né? Naquela época a mulher não tinha voz, não tinha muita voz. O homem era o responsável por colocar alimento dentro de casa, por trabalhar, né? Ele era a voz daquele tempo, era cultural, era a cultura daquela época. Então aquele homem, o marido, sustentador, provedor da casa, ele morre, diz o texto bíblico. E essa mulher fica agora com um problemão na mão. Além de ter que sustentar a sua casa, além de ter 2 filhos agora para cuidar, e a gente vê isso muito naturalmente nos dias que a gente vive, né? Pais que são ausentes dentro de casa, às vezes abandonam sua esposa, e a mulher tem que se virar ali, trabalhar, cuidar de filho, aquela coisa toda. Não é uma realidade longe de hoje em dia, não é verdade? E essa mulher está com 2 filhos. Mas o pior de tudo é que essa mulher agora recebe na sua casa alguns credores que vieram cobrar uma dívida em que ela não conseguia pagar, porque ela não tinha dinheiro para isso. Eles vieram cobrar essa dívida. E o apelo foi que se ela não pagasse essa dívida, os filhos dela poderiam ser levados como escravos para pagamento da dívida. E a gente explicou sobre isso. O contexto da época era que se alguém tivesse uma dívida, não pudesse pagar, né, culturalmente, era natural, a lei dava esse respaldo, os filhos poderiam ser levados, trabalhar por um período de tempo, até que essa dívida fosse quitada, sanada, e então os filhos eram devolvidos novamente ao lar. Essa mulher desesperada, como eu, pai novo que sou, né, pai de primeira viagem, amo demais a minha filha, e você que é pai e mãe sabe muito bem disso. Imagina o desespero batendo no coração dessa mulher, e agora ela se vê, né, em uma situação que somente Deus poderia resolver, somente Deus. E o que ela faz? Ela vai no lugar certo, ela vai ao profeta, ela vai ao empregador, aquele que empregou o seu marido. Ela vai dizer: olha, meu marido, teu servo, que temia ao Senhor, nós falamos sobre isso, as características daquele homem, nós falamos sobre as características dessa mulher, mas eu queria deixar no seu coração sobre o que é uma voz profética, o que é o conselho de alguém que de fato é sábio, que recebeu de Deus uma sabedoria. E o texto aqui vai nos dizer que essa mulher, ela chega diante do profeta Eliseu, ela então diz tudo o que aconteceu, e o profeta perguntou a ela, no verso número 2, se você ler aí, ele pergunta a ela: olha, me diz, o que você tem em casa? E ela diz: olha, tua serva não tem nada em casa, exceto uma vasilha de azeite. Exceto uma vasilha de azeite. O azeite naquela época, ele era um elemento muito caro, né? Era um elemento que
uma especiaria de óleo de que, de fato, ela poderia vender, mas era muito pouco aos olhos dela. Era muito pouco, e a gente falou sobre isso aqui. Às vezes o que está nas nossas mãos é pouco, é insuficiente, mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, quando nós colocamos no ambiente certo, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, o que para nós era insuficiente se torna suficiente. Amém? Como aquele jovem que saiu de sua casa sem expectativa nenhuma, mas ele estava lá com 5 pães e 2 peixes, e de repente, o que para ele era suficiente, matar a fome de algumas pessoas, saciar a necessidade de alguns da sua família, se tornou insuficiente aos olhos de alguns, para alimentar aquela multidão. Porque Jesus, ao perguntar o que tinham ali para comer, Filipe disse: olha, tem um rapaz ali que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que seria isso para tanta gente? Ele desqualifica, ele fala: isso é insuficiente, mas quando aquilo é colocado nas mãos de Jesus, ele consegue multiplicar, matar a fome de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobra 12 cestos. Então eu quero liberar uma palavra sobre você. O que é insuficiente, que você considera como insuficiente, que você considera como pouco, quando você deposita isso nas mãos do Eterno, quando você deposita isso nas mãos de Deus, isso se torna suficiente para alimentar pessoas que você menos espera, para abençoar a vida de pessoas que você menos imagina. E eu quero declarar, seja qual for o dom que Deus colocou em você, seja qual for aquilo que Deus confiou nas suas mãos, o Espírito de Deus está dizendo: confia em mim, porque eu farei se tornar suficiente. E às vezes é insuficiente mesmo, e deve ser mesmo insuficiente para nós, para mostrar que a glória não é nossa, que a glória é de Deus. Então, de vez em quando, Deus vai mexer com a gente, Deus vai permitir que nós venhamos passar por situações como essas, para nos mostrar que depende dEle, que se não for por Ele, nós estamos perdidos. E essa mulher se deparou numa situação assim. Irmãos, preste atenção, o melhor ambiente para a gente viver milagre de Deus é no ambiente de escassez. O melhor ambiente para nós vivermos milagres de Deus é no ambiente que você está sendo provado, é numa situação difícil. Então não se apavore quando você estiver sendo provado. É natural a gente se apavorar, a gente se desesperar, somos seres humanos, mas Deus está dizendo para nós: fique tranquilo, porque o Senhor já tem um escape para a nossa vida. Junto com a aprovação, Deus também nos dá o escape. Então veja bem, conselhos que mudam destinos. Olha o que esse homem diz. Eliseu disse àquela mulher: primeiro conselho, tome, o que ele vai dizer? Verso 3, vamos ler comigo. Tome emprestadas muitas vasilhas de quem? De seus amigos e vizinhos. Olha o que Eliseu diz. Primeiro, tome muitas vasilhas. Ele não coloca aqui, não descreve aqui a quantidade de vasilhas que ela deveria tomar. Em outras traduções aí vai dizer: tome vasos. Ele não descreve a quantidade, porque Deus nunca vai colocar limite naquilo que Ele não tem limite. Eu vou repetir: Deus nunca vai colocar limite naquilo que Ele não tem limite. A fé é ilimitável. Nós que colocamos barreiras na nossa fé, nós que colocamos pontos na nossa fé, mas a fé é ilimitável. Uma vez nós estávamos numa conferência, eu estava com o pastor Cash Luna. Alguém conhece? Cash Luna. Cash Luna construiu uma igreja, onde a primeira igreja que construiu, uma igreja para 15.000 pessoas. E ele falava sobre fé. Aquela palavra ficou no meu coração. Ele disse: não existe tamanho de fé. Não existe fé grande, fé média, fé pequena. É nós que calculamos assim, porque a fé é uma só. E quando o apóstolo Paulo, ou o escritor aos Hebreus, ele vai descrever sobre fé, ele não vai colocar
a porcentagem da fé, o tamanho da fé, a proporção da fé. Pelo contrário, ele vai dizer que a fé é o firme fundamento. A fé é a certeza das coisas que não se vê, a convicção daquelas que se espera. Então, não existe limites para um Deus que não tem limites. Por isso, Eliseu está dizendo àquela mulher: vai e toma quantas vasilhas você conseguir, porque o milagre de Deus é de acordo com aquilo que você vai suportar. A bênção de Deus é de acordo com aquilo que você vai ter capacidade para suporte. Nós não precisamos, irmãos, preste atenção, você não precisa se preocupar com aquilo que vai vir do alto, porque o reino de Deus não existe, no reino de Deus não existe escassez, mas nós temos que preparar a nossa vida para receber o que Deus vai mandar. Porque o problema não está no que veio de cima, o problema está no que estava embaixo. O azeite parou de correr porque as vasilhas acabaram. E às vezes Deus parou de fazer alguma coisa na nossa vida, às vezes Deus não está nos usando mais, às vezes algo de extraordinário não está acontecendo, porque o ordinário não está sendo feito. Primeiro a gente precisa preparar a nossa casa, nós precisamos preparar as nossas vasilhas, nós precisamos preparar a nossa vida. Se o poder de Deus vem do alto, nós precisamos preparar. Como eu me preparo? Através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra. Eu preparo esse templo, eu preparo a minha vida para receber o que vem do alto, até porque Deus não derrama nada em ambiente sujo. Então nós precisamos nos preparar para receber da visitação de Deus sobre a nossa vida. Mas olha o que ele diz: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos. O primeiro conselho de Eliseu para aquela mulher é: não tenha vaidade. Não tenha vaidade. Vença o seu orgulho. Às vezes nós não queremos demonstrar que nós precisamos por causa do nosso orgulho. Às vezes nós não queremos pedir uma oração porque nós nos achamos muito espirituais. Às vezes nós não queremos dizer que temos uma necessidade. Porque o meu marido era servo de Eliseu. O que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? Meu irmão, uma vez eu ouvi uma frase que faz todo sentido. E essa frase dizia: é melhor você confessar um pecado do que confessar uma queda. E às vezes a gente está cheio de coisas para serem confessadas e a gente não confessa porque a gente se acha muito espiritual, ou a gente tem orgulho demais no nosso coração. Essa mulher precisava se submeter ao que nós chamamos de humildade, porque para sair na casa dos outros, imagina você ir lá naquele monte de vizinho que você tem, né? Às vezes aquele vizinho que você não dá certo com ele. Imagina aquela mulher chegando e pedindo vasilhas emprestadas aos vizinhos, aos amigos, e ela tendo que se submeter a esse processo. Mas era necessário. O milagre de Deus não acontece na vida de pessoas orgulhosas. O milagre de Deus não acontece na vida de pessoas que não querem deixar ser quebradas. Essa mulher precisava se submeter, essa mulher precisava ser humilde para fazer isso. Esse é o primeiro conselho que vai mudar o destino da sua vida. Tenha humildade para entender que o que acontece na sua vida não é você que faz com a força do seu braço, sempre vai ter alguém por trás. Inclusive, se nós somos salvos hoje, é porque nós somos fruto da oração de alguém. Quantas vezes eu lá, bêbado lá, chegava drogado em casa, deitava na minha cama, minha mãe colocava a mão na minha cabeça, achava que eu não via, mas botava a mão, todo filho sabe disso, e eu ficava orando lá por mim: meu Deus, tem misericórdia desse menino. Diga para alguém que está do seu lado: todo milagre foi gerado através de alguém para alcançar a sua vida. Quando você não reconhece isso, você é uma pessoa orgulhosa. Você diz: é o meu braço, é eu que fiz. Não, essa mulher vai viver uma experiência sobrenatural e poderosa, mas ela vai viver a partir daquilo que ela recebeu de alguém.
Por isso nós precisamos ter bons relacionamentos. Porque se ela não tivesse bons relacionamentos, como é que seria? Por isso você precisa investir nos seus relacionamentos, você precisa investir nos seus vizinhos. Quer uma dica? Chega no domingo, compra um frango, meu irmão, leva lá para o seu vizinho, com uma Coca-Cola gelada. O que é isso? Eu vim aqui te abençoar, olha. É você saber construir boas amizades, bons relacionamentos, porque um dia nós vamos precisar. E não que nós trabalhamos com troca, mas veja que situação, essa mulher precisou dos seus amigos e dos seus vizinhos. Ou seja, dos amigos até que vai, mas ela precisou pedir para um grupo de pessoas que não era tanto assim pessoal os seus relacionamentos talvez, mas ela precisou quebrar o seu orgulho. Ela precisou agir com humildade. Ela precisou se despir, deixar de lado talvez a reputação de uma mulher que era casada com um homem que temia a Deus, um homem de Deus, um homem que era servo, que trabalhava com um profeta, um dos maiores profetas daquele tempo, e ela precisou se submeter a isso. E muitas vezes, talvez pegando emprestado alguma coisa com alguém, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: mas peraí, o seu marido não é aquele que andava com o profeta? O seu marido não é aquele que servia a Deus? O seu marido não é aquele que temia ao Senhor? Por que é que você está se submetendo a isso? Quem está comigo aqui? Primeiro conselho de Deus para você, para mudar o seu destino, para mudar a sua vida, é: se submeta ao processo. Se você sentar aqui no púlpito, pode sentar também. Se submeta ao processo. O processo não é fácil. O processo não é fácil, mas nós temos que nos submeter ao processo. E o profeta Eliseu diz: pegue emprestada quantas vasilhas você conseguir pegar. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus vai fazer de acordo com a sua fé. Deus vai fazer de acordo com aquilo que você crê. Provérbios diz: assim como o homem imagina dentro de si, assim como o homem pensa dentro dele, assim acontecerá, assim será. Eu quero declarar uma palavra sobre você. O Espírito de Deus está te preparando. O Espírito de Deus está tirando talvez as nossas máscaras. O Espírito de Deus está nos quebrantando para nos trazer para um lugar onde Ele quer fazer mais daquilo que a gente ainda não viu, não percebeu, não ouviu, porque a graça dele será derramada sobre a nossa vida. Você acredita nisso? Então dê um glória ao nome de Jesus. A gente precisa se submeter ao processo. Os meninos do louvor podem vir. O processo é dolorido. Se submeter ao processo, depender não só de Deus, primeiramente, mas também entender que a gente depende de pessoas. Seja grato, meu irmão. Querido, seja grato até as pessoas que fazem o mal para você, porque quem anda com Deus não se preocupa, preste atenção nisso, quem anda com Deus não se preocupa com o mal que as pessoas estão tentando fazer com você. Quando pensaram: José está longe de casa, mandamos para longe, nem sei que terra está. Na verdade mandaram José para o lugar da promessa. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Até o mal que tentarem contra aqueles que confiam na soberania de Deus, Ele se torna o bem sobre a nossa vida, porque nós estamos debaixo de uma palavra, de um conselho do alto, meu irmão. Boa coisa é andar debaixo do governo de Deus. Boa coisa é andar debaixo da palavra de Deus. E eu quero liberar uma palavra aqui essa noite. Deus está dizendo para você: prepare o seu ministério, prepare a sua vida. Não fica olhando para o outro, não fica preocupado com o outro, não fica olhando. Olha lá, tem gente que vai para a internet para ficar preocupado com a vida do irmão. Preocupa com a sua vida, bota a sua vida no trilho, porque quando Jesus voltar, Ele não vai ficar te perguntando como é que o outro está, Ele vai perguntar como você está. Prepara, porque Deus vai... meu
meu Deus, eu estou sentindo uma graça aqui. Se prepara, porque o que Deus vai trazer sobre a sua vida, Deus está dizendo: prepara, porque eu vou derramar sobre você o vinho novo. Então prepara o seu odre, prepara a sua rede para pescar, prepara porque muitos virão, prepara porque eu vou fazer de você um instrumento na minha presença. Então prepare-se para receber o que Deus vai enviar sobre a sua vida. Conselhos que mudam destinos é nós nos submetermos ao processo que Deus vai permitir a gente passar. Submetermos ao processo. Agora, segundo conselho, verso 4, e a gente está partindo aqui para encerrar. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. O segundo conselho é, preste atenção, principalmente você que é pai, você que é mãe, você que tem uma responsabilidade sobre o seu filho, tenha comunhão com Deus na sua casa. Tem filho que nunca viu o pai orando, nunca viu a mãe orando, nunca viu jejuando, nunca viu ler Bíblia. E depois você está dizendo: meu filho, você tem que trilhar os caminhos do Senhor. Meu irmão, a gente está estudando aqui, está tendo curso aqui toda quinta-feira, formando líderes para liderarem células. Treinar pessoas, discipular pessoas dá muito trabalho. Discipular uma criança dá muito trabalho. Você tem que investir tempo. Olha o desafio das igrejas hoje. Por exemplo, em média, uma pessoa passa, em média, a geração Z, a geração atual, passa em média 9 horas na rede social. O cara vem para o culto, uma vez na semana, é ministrado 1 hora, 1h30. Como é que você vai competir com a pessoa que está lá passando todo dia, em média, 9 horas numa rede? Olha quantas informações ele está sendo bombardeado. Nós precisamos, meu irmão, fazer o que fez essa mulher. Olha o que o profeta Eliseu disse: entre na sua casa com seus filhos e feche a porta. Nós estamos, queridos, correndo um sério risco. Aqui estão essas crianças. Nós estamos correndo. Domingo passado o menino veio, pegou o microfone aqui e começou a falar. Quem estava aqui domingo passado? Meu pastor, pode, eu até fiquei com medo. Eu falei, graças a Deus, o perfeito louvor sai da boca dele, Senhor. Então eu dei o microfone para ele falar. Nós precisamos treinar os nossos filhos. Nós precisamos, presta atenção, nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre vida com Deus. Esse ministério que está lá, o ministério Kids, irmão, não é para a gente chegar lá e depósito de criança, eu vou botar meu filho aqui, não. Aquilo ali é uma casa profética. Aquilo ali é um lugar que a gente está treinando as crianças para serem homens e mulheres de Deus. Pegue o seu filho de manhã, antes de ir para a escola, fala: filha, olha no olho do pai, olha no olho da mãe, vamos orar juntos. O Senhor te abençoe e te guarde naquele lugar. O Senhor te unja e derrame sobre ti a unção do Espírito. Comece a ensinar o seu filho, compra livro, lê Bíblia, faz alguma coisa, entra, fecha a porta. É hora de nós treinarmos a nossa casa. O mundo está perdido, meu irmão, e a solução do mundo é o Evangelho. O mundo está perdido, as pessoas estão perdidas, e essa geração que nós estamos vivendo hoje é uma geração que precisa ser treinada. E aonde essa geração é treinada? Porta fechada. Eu sou um menino que eu vi a minha avó, tinha experiências com Deus. A minha avó, antes de morrer, ela estava internada, seus últimos dias de vida, ela chamou todos os seus filhos e disse assim: olha, eu quero falar algo com vocês. Vocês não precisam ficar preocupados, mas os anjos já estão aqui, e eles vão me recolher. Quando chegou no outro dia, ela já não estava mais entre nós. Eu vim de uma geração onde que eu vi os meus avós orando. Eu vim de uma geração onde eu vi meus avós tendo intimidade com Deus. Eu vim de uma geração onde eu vi os meus tios pregarem o Evangelho. Eu vim de uma geração onde eu vi a manifestação do poder de Deus. A pergunta é: o que os seus filhos estão vendo de porta fechada?
que eles estão sendo ensinados lá. Conselhos que mudam destinos, meu irmão, é os pais se posicionando e dizendo: eu não quero deixar herança só para os meus filhos, eu não quero deixar uma conta rechonchuda lá, recheada de dinheiro. Sim, isso é bom, mas eu quero que os meus filhos aprendam sobre dependência de Deus. Eu quero que eles aprendam, quando a ansiedade bater no coração deles, eles vão para o Senhor, eles vão buscar o Senhor, eles vão saber que eles não estão sozinhos. Entra para dentro da tua casa. Eu quero desafiar os homens aqui. A gente tem feito isso, toda segunda-feira, faça culto na sua casa. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, assim como nós pastores seremos cobrados diante de Deus, nós seremos cobrados, assim você que é pai, vai ser cobrado, porque você tem aí um discípulo que Jesus confiou na sua mão, uma criança, um filho. Treine ele, prepare ele, feche a porta, ensine ele. Não é hora, irmãos, de nós ficarmos preocupados com tantas coisas. É hora da gente voltar à simplicidade. Esses dias Deus me deu uma frase, que a simplicidade nos protege. Eu vou confessar algo para vocês. Um dia eu vi aqui a igreja cheia. Eu estava lá atrás, pastor Fábio. Eu disse: vou fazer uma história e vou postar na rede social. O Espírito Santo disse: não vai postar nada. Porque muitas vezes nós queremos mostrar para os outros o que está acontecendo na nossa vida. Só que a primeira coisa, o milagre na vida dessa mulher está acontecendo de porta fechada. O que Deus vai fazer na sua vida, muita gente não vai ver, mas quando de repente vão perceber que a mão de Deus está. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui essa noite? As pessoas não precisam ver. O problema da nossa geração é que tudo que a gente quer fazer com Deus, a gente quer mostrar para as pessoas. As pessoas não precisam ver, porque a intimidade é a intimidade. O nome já diz. Intimidade. Você entrou dentro do seu quarto, meu irmão, esquece seu celular. Bota a boca no chão, ora, chora, se debruça, diz: Senhor, estou aqui. Conselhos que mudam destinos é entendermos que nós precisamos mostrar para essas crianças sobre o poder, a manifestação. Jesus ainda faz. Aleluia. Eu quero finalizar nessa noite dizendo para você: conselhos que mudam destinos. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem, separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam, elas enchiam. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Conselhos que mudam destinos é você seguir à risca o que Deus falou com você. Às vezes a gente tem medo de orar porque a gente já sabe a resposta de Deus. Tem muita gente aqui que Deus já falou com você o que é para você largar, o que é para você deixar, mas muitas vezes a gente continua insistindo nas mesmas coisas. Quantas vezes, irmãos, Deus fala com a gente por meio da sua palavra, está aqui. Se a gente seguisse o que está aqui, a gente seria bem-aventurado. Essa mulher seguiu as instruções. Quando a gente não segue as instruções, dá errado na nossa vida. Quando a gente não busca qual é a vontade de Deus, o que Deus quer, como Ele quer, a forma que Ele quer, não funciona, não dá certo, porque é na força do nosso braço. Mas quando nós seguimos as instruções, a palavra de Deus diz para me perdoar, então eu vou perdoar, porque se eu não perdoar, eu vou trazer raiz de amargura, isso vai me prejudicar. A palavra de Deus diz para me amar, então eu vou amar, porque isso vai me proteger. A palavra está dizendo, são as instruções, faça conforme a palavra de Deus diz para você. Sabe, todo homem que recebeu uma instrução de Deus, ele seguiu essa instrução.
Noé fez conforme Deus disse. Ele não botou outro tipo de tábua, outro tipo de madeira. Ele não pegou nem uma maior, nem uma menor. Ele fez do jeito que Deus falou. Quando você faz do jeito que Deus disse, você é bem sucedido no que você está fazendo. São conselhos que vão mudar o destino da nossa vida. Porque o destino dessa mulher naturalmente era um destino de morte. Era ver os seus filhos serem levados como escravos. Mas quando o Senhor entra na nossa vida, quando a graça de Deus invade a nossa vida, toda a nossa história é transformada pela graça e pela misericórdia de Deus sobre nós. Isso foi o que Deus fez sobre você e em você. Eu queria encerrar aqui essa noite, aproveitando esse momento de ceia. Pega a sua ceia. Enquanto a gente vai encerrar, essa mulher, ela fez o que o profeta havia falado, e ela foi bem sucedida. Olha, quando terminou o milagre, ela foi contar ao homem de Deus o que havia acontecido. Isso aqui fala do testemunho. Sabe, irmãos, às vezes o que está nos roubando de Deus é as bênçãos que Deus está nos dando. Deus te dá algo e você some, você não testemunha, você não fala o que Deus fez. Essa mulher volta, ela diz, ela testemunha, ela conta o milagre, o resultado daquilo que o profeta havia dito a ela. E ele diz, finalizando: agora venda o azeite, paga suas dívidas, e você e os seus filhos poderão viver do que sobrar. O azeite era dela, e os vasos? Não, ela tinha que devolver. Mas eu imagino ela chegando na casa de cada um e falando: muito obrigado. Eu imagino ela entregando os vasos, porque a Bíblia não vai dizer detalhes por detalhes, porque senão não ia ter livro que ia caber. Mas eu imagino ela entregando, Mateus, os vasos, indo na casa dos amigos, dos vizinhos, e falando assim: guarda isso aí, porque esse vaso faz parte da história de um milagre. Deixa eu liberar uma palavra sobre você. Você nunca vai perder por abençoar alguém. As pessoas não vivenciaram o milagre que aquela mulher vivenciou, mas elas disseram: eu fiz parte do projeto. Esse vaso que você está vendo aqui foi o que recebeu do azeite que veio de cima, do alto, da multiplicação. Ah, meu irmão, o garoto chegou em casa, chegou em casa daquele e disse: mãe, você não acredita o que foi? Sabe aqueles 5 pães e 2 peixes? Oh, mãe, multiplicou. Eu fiz parte da história. Eu quero finalizar aqui perguntando para você: você quer fazer parte da história? Você quer andar com Deus? Você quer ser apenas um espectador da obra de Deus? Ou você quer andar com Ele e ver os milagres que Ele está fazendo? Fica de pé em nome de Jesus. Aqui está a ceia do Senhor. Aqui está a ceia do Senhor. Você que recebeu esse elemento aí, você vai pegar agora esse elemento. Aqui você tem uma partícula de pão. Você vai pegar essa partícula de pão. Aqui tem algo que simboliza aqui o sangue de Jesus e o corpo de Jesus. Eu queria que você pegasse essa partícula de pão agora. Eu queria que você orasse agora agradecendo ao sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. Agradeça agora o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. Ele não morreu em vão, Ele morreu para levantar a mim e a você como discípulos dele. Ele está dizendo para você essa noite: filho,
Eu vivi para que você também viva. Eu experimentei para que você também experimente. Talvez você esteja dizendo: eu já vivi muita coisa. Deus está dizendo: tem mais para você. Mas eu queria que você agora levasse esse pão à sua boca, esse fragmento, e mastigasse. Enquanto você mastiga, o processo de Deus na sua vida é assim: você vai ser amassado, não na mesma proporção que Jesus foi, mas você vai ser levado para a prensa. Existem pessoas aqui essa noite que talvez estão passando por esse processo. Existem pessoas aqui nessa noite que talvez estão sendo moídas. Para o azeite, para nós termos o azeite, é preciso que a azeitona seja prensada. Isso foi o que Jesus enfrentou por nós. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi triturado, moído por nós. Tomai e comei. Mas Jesus, naquele dia, sentado à mesa junto com seus discípulos, ele também tomou o cálice. E ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. E eu queria que você agora pegasse esse cálice e você olhasse para alguém que está do seu lado, e você compartilhasse com ele ou com ela agora, e declarasse sobre ele uma palavra de bênção em nome de Jesus. Porque agora nós não precisamos mais de sangues de animais. Agora existe um sangue que está sobre os umbrais da nossa vida, assim como o sangue que estava sobre os umbrais lá das portas das casas do Egito. O sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Sangue representa vida. E eu queria que você agora, ao trocar, ao abençoar alguém, a vida de Deus corre dentro de você. O sangue que nos justifica de todo pecado está sobre a sua vida, e nós temos ministrado isso. Você já não é mais propriedade desse mundo, porque quando o diabo maligno tenta tocar você, está lá uma marca, a marca do sangue de Jesus, dizendo: ele faz parte da justificação. Justificados. Então você foi justificado por Cristo. Toma agora esse cálice, dando glória, dando glória, dando glória ao nome de Jesus. Tome agora esse cálice. Tira um momento para você cantar, adorar o nome de Jesus, exaltar aquele que vive para todo sempre. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou a comunhão. Você pode cantar isso?
de Jesus. A tua palavra diz que nenhum mal há sobre aqueles que foram justificados no Senhor, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, Senhor, purifica a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser. Nós oramos pelos doentes nessa noite para que sejam curados. Nós oramos por aqueles que estão passando por alguma situação difícil agora. Receba vida de Deus agora. Por aqueles que estão desesperançosos, desacreditados, receba do vigor e da graça do Espírito Santo agora. Assim como aquela viúva, Senhor, que recebeu o milagre da parte do Senhor. Traz o céu sobre essa vida, traz o céu sobre essa pessoa, manifesta o teu poder, a tua graça, a tua presença. Que a sua semana seja cheia da misericórdia, da graça, do favor, da benevolência de Deus. Que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída, que o Senhor guarde o seu sono, que o Senhor seja com você, à sua direita, à sua esquerda, à frente, atrás, por cima e por baixo. Que a paz que excede todo o entendimento guarde a sua mente, guarde o seu coração. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida. E você diz: Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana,